Olá, graça e paz. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor que está lá em Mateus 26, verso 40, 41, que diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus estava voltando da oração e ele se depara com uma cena. Os discípulos estavam adormecidos. E aí Jesus falou: nenhuma hora vocês podem orar comigo? Jesus estava fazendo um alerta para eles. Olha, cuidado com as distrações. Vigiai e orai para não entrar em tentação. E é isso que eu quero te dizer hoje. Que nós devemos estar em alerta. Que nós devemos vigiar e orar para não cair, para não ceder às tentações. Amém? Cada um é responsável pela sua própria queda espiritual, caso ceda os impulsos do pecado, né? E muitas pessoas interpretam esse versículo de forma errada, como desculpa para testificar, para justificar o seu pecado. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas a carne é fraca, por isso que eu pequei, por isso que eu caí, por isso que eu vivo no pecado. Mas vamos ver o que a palavra diz? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se o espírito está pronto, eu posso suportar, eu posso vencer e não ceder às tentações. Por quê? Porque o meu espírito está pronto. Quando eu tenho uma vida de comunhão com Deus, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu estou vigiando, né? Quando eu estou em alerta, quando eu tenho cuidado, eu não vou ceder às tentações. O inimigo vai vir, vai trazer o prato, mas ele não vai me obrigar a comer. Ele não vai me obrigar a ceder àquelas tentações. E é por isso que nós devemos vigiar e orar, para não entrar, para não ceder, para não cair nas ciladas do diabo. Amém? Olha só, o diabo ele é um estrategista. Ele age de formas diferentes. E muitas vezes a gente pensa assim, a gente cai nesse engano de pensar assim: ah, o diabo, ele não mudou, ele usa as mesmas formas, ele age do mesmo jeito. Mas olha só, quando ele foi fazer Eva pecar, cair, ele mostrou a árvore, ele mostrou o fruto, e aos olhos de Eva, aquela árvore, aquele fruto era agradável. E ela experimentou e ainda deu para o seu esposo, não é verdade? Jesus, quando estava no deserto, Jesus ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou. E Jesus ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Olha só, ele não foi de qualquer jeito. E ali no deserto, o próprio Espírito Santo levou ele para ser tentado pelo diabo. É isso que a palavra diz. Ele teve fome, no seu momento de fraqueza, ele teve fome. No momento de necessidade, o diabo aparece ali e diz: por que você não transforma essas pedras em pães? Então você está vendo as estratégias diferentes? Com Eva, ele usou o quê? O fruto, a árvore, né? Ele mostrou algo bom aos olhos dela. Com Jesus, ele falou: faça com que as pedras se transformem em pães. Então ele mostrou que a figura do pão, porque Jesus estava com fome naquele momento e Jesus venceu. Por quê? Porque o espírito dele estava fortalecido. E esse é o segredo que eu quero te dizer hoje. Se você estiver fortalecido, se você estiver vigiando e orando, se você estiver em alerta, você não vai ceder, você não vai cair nas estratégias do diabo. Você vai suportar, o escape virá sobre a sua vida e você não vai cair nos impulsos do pecado. Amém? Então olha só, Adão e Eva, né, fracassaram no paraíso e Jesus, ele venceu no deserto. Então é um estado, não um estado de lugar, é um estado de espírito. Se o meu espírito estiver fortalecido no Senhor, se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou vencer as tentações e não vou ceder ao pecado. Porém, se a minha carne, ela estiver fraca, por que a carne é fraca? Porque às vezes muitas vezes, a gente não fortalece o nosso espírito. A gente não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão, não tem uma busca dedicada a Deus e a carne prevalece, né?
Mas quando você tem uma vida de oração, de comunhão, quando você está vigiando e orando, o seu espírito se torna forte. E um espírito forte, ele prevalece e predomina. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, para que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, se você está sendo tentado em alguma área, né, é porque você pode suportar. É porque o escape do Senhor virá sobre a sua vida, porque fiel é o Senhor, e o Senhor não permitirá que você passe por alguma tentação onde você não suporta, onde seja acima. Não, a tentação é de acordo com o que você possa suportar. Amém? E pode ter certeza de uma coisa, que fiel é Deus. A tentação virá, vai vir, mas também virá o escape. Também virá, né, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e você vai suportar e você vai vencer. Mas olha só, nós não podemos usar a palavra de Deus como desculpa. Onde muitas pessoas usam a palavra de Deus interpretando de forma errada. Ah, eu pequei, eu estou no erro, eu estou no engano, porque a carne é fraca. Não, vamos parar com isso, gente. A carne é fraca, é verdade, mas o Espírito está pronto, e eu vou vencer e não ceder às tentações e nem o pecado. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.